Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é sobre como a ciência está contribuindo ativamente para a cerveja sem álcool ter cada vez mais o gosto da cerveja que a gente conhece. Acho que o jeito mais fácil de explicar isso é a gente pensar no álcool como se ele fosse o alicerce de uma casa. Então, ele não tá ali para aparecer na decoração, mas ele é a base que vai segurar as paredes e o telhado no lugar. Quando a gente tira o álcool da cerveja e não coloca nada no lugar, é como se a gente estivesse tirando a fundação da casa, né? Então, a estrutura começa a balançar, o teto, que poderiam ser, por exemplo, outros sabores, parece que desmorona rápido demais na boca. Então, por isso que muita cerveja sem álcool, até pouco tempo, parecia muito aguada ou muito sem graça, né? Porque ela perdeu o que sustentava esse monte de sabor. E aí, eu acho que o mais impressionante foi justamente essa coisa do sabor ser um trabalho de equipe. Parece óbvio, mas alguns compostos, quando unidos, trazerem uma sensação muito boa. A única coisa que a gente não consegue substituir no laboratório, por maior que ele seja, mais dinheiro ele tenha, mais tecnologia, é o paladar humano. A gente não consegue substituir a experiência, os 5 sentidos. Então, eu acho que o que mais me encanta até hoje é que, por mais que a gente conheça cada molécula, cada proporção no laboratório, o nosso paladar é soberano. A minha convidada para esse papo é Bianca Tellini, que é formada em biotecnologia e tem mestrado em biologia celular e molecular e é doutoranda no mesmo tema lá na Bélgica, Brasil. Quinta-feira, 19 de março de 2026. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Bi, segunda vez sua aqui no Surra. E aí, depois que você fica vasculhando a vida da pessoa e aí a gente descobre ainda mais todas essas titulações, a pergunta que ressoa em minha cabeça é: por que você decidiu trabalhar e no final se especializar tanto em cerveja? Parece uma loucura, né? Oi, Total. Lud, oi, pessoal. Obrigada pelo convite novamente para estar aqui. É uma pergunta que às vezes eu me faço, sabia? Eu não tenho uma resposta concreta, assim. É uma coisa meio paixão pelas pessoas que fazem parte disso, a ciência que tem por trás disso, e acho que essa paixão vai me levando para frente. Desde que eu comecei a trabalhar com cerveja, tive oportunidades de fazer outras coisas, mas acabei ficando e nela vou ficar se tudo der certo. Porra. A gente gravou um programa há muito tempo com um executivo da Ambev e ele fazia parte de sustentabilidade e tal, não sei o quê. Aí a gente, em algum momento, perguntou, mas por que cerveja? Porra, cerveja é muito melhor. Imagina, eu podia ser essa pessoa, eu podia estar sentado nessa mesma cadeira, ser executivo da mesma coisa, numa empresa de papel higiênico. Não ia ter a mesma graça. Falei, toda razão, tá bom. Completamente. Rest my case, tudo bem, vambora. Bom, pessoal, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Surra de Lúpulo, então considere ajudar esse projeto independente a continuar existindo. Você pode virar um mecenas através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou ainda de forma absolutamente gratuita. Pode ajudar compartilhando o link desse episódio e avaliando o nosso podcast com 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida. Pequenos gestos levam o Surra de Lúpulo mais longe. Mas agora, sem mais delongas, a gente tá aqui para falar de um negócio que eu achei quase poético, que é a química do sabor. Não é? Não é? Eu achei uma poesia pura. Nos últimos anos, a ciência começou a entrar na cerveja ainda mais, mas agora por uma porta diferente, né? Não apenas para entender fermentação, leveduras ou controle de qualidade, mas para responder uma pergunta muito mais sensível. Por que a gente gosta do que a gente gosta? Perfeito.
Então, pesquisas recentes estão usando química avançada e até inteligência artificial para prever essa apreciação de uma cerveja e, mais do que isso, para criar bebidas melhores, inclusive sem álcool. Aí, ao mesmo tempo, novas leveduras, novas abordagens estão redesenhando o futuro desse mercado cervejeiro. Se a cerveja sem álcool conseguir entregar o prazer sensorial que a gente já conhece, a discussão deixa de ser técnica e passa a ser cultural, econômica e, quiçá, filosófica. Por isso, a gente trouxe a Bianca aqui para explicar tudo bem explicadinho pra gente. Eu falei pra elas, Bianca, responde como se você estivesse falando com crianças de 8 anos. Que é pra todo mundo sair empoderada na mesa do bar depois desse programa pra falar sobre isso. Na descrição do episódio, eu vou deixar, tanto no Spotify quanto no blog, o link do artigo científico que a gente vai comentar aqui, que a Bianca compartilhou com a gente, e também o artigo que saiu na National Geographic Gringa, Brasil do meu Brasil. Tá tudo lá pra vocês poderem ler. A gente também deu essa notícia no Plantão Cervejeiro. Então, Bi, vamos lá. Como é que você explicaria pra gente, novamente, de forma simples, o que exatamente essa pesquisa na Bélgica tá tentando descobrir sobre cerveja? Perfeito, vamos lá. Sabe quando você toma uma cerveja sem álcool e você sente que tá faltando alguma coisa? O álcool. Então, mas não é só o gosto que muda, é a experiência, não é? Porque justamente o álcool, ele é esse componente que é muito complexo. Ele traz sensação de aquecimento na garganta, ele traz peso pra cerveja na língua, ele ajuda os aromas a pularem do copo pro nosso nariz. Então, sem ele, a bebida fica sensorialmente vazia, a gente pode dizer, né? Então, meu trabalho aqui na Bélgica é justamente tentar descobrir como preencher esse vazio. Então, vim pra cá fazer 1 ano do meu doutorado, né? A gente chama isso de doutorado sanduíche, no grupo do professor Kevin Verstrepen, que é esse cara super famosão aí, que é referência mundial no estudo de cerveja, especialmente na parte de levedura. E aí, o grupo desse laboratório recentemente publicou essa pesquisa que você comentou, na Nature Communications, que basicamente usa aprendizado de máquina, ou inteligência artificial, para tentar decifrar o paladar humano. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam a química de centenas de cervejas para tentar entender quais combinações de quais moléculas fazem a gente gostar mais ou menos de uma cerveja. Então, tudo começou com uma biblioteca gigantesca de informações. Eles não pegaram 2 ou 3 cervejas, eles pegaram mais de 250 cervejas belgas, de 22 estilos diferentes, e eles fizeram um mapeamento completo. Para cada uma dessas cervejas, eles coletaram 2 tipos de dados. O primeiro foi a opinião humana. Então, eles pegaram um painel treinado de 15 pessoas que deram nota para 50 atributos diferentes, como se eles estivessem fazendo um julgamento de cerveja mesmo. E aí, eles cruzaram essas informações com mais de 180 mil avaliações de consumidores comuns, não treinados da internet. Aí, beleza. Depois, eles fizeram a identificação química dessas cervejas. Eles levaram todas essas garrafas para o laboratório e aí mediram analiticamente a concentração de mais de 200 compostos, como álcoois, açúcares, compostos de aroma, como éster, compostos fenólicos, etc. E aí veio a parte mapa do tesouro, que foi o treinamento desse cérebro digital, que a gente chama aqui, porque eles pegaram esses 2 bancos de dados, de um lado o que a pessoa sente, do outro o que a cerveja tem quimicamente, e eles usaram modelos desse aprendizado de máquina. Então o objetivo era fazer o quê? O computador entender ou aprender a relação entre os números e o prazer de consumo dessas cervejas. É como se eles dessem milhares de exemplos para esse computador, até que ele conseguisse dizer, olha, toda vez que essa molécula X aparece junto com a molécula Y, a nota de aprovação do público sobe. E aí o que aconteceu foi que esse computador começou a enxergar padrões que pra gente são praticamente invisíveis. E aí o resultado foi algo que a gente já suspeitava, mas é a primeira vez que isso foi comprovado com tanta precisão, que é o sabor é um trabalho de equipe. O que ela mostrou é que alguns compostos, que geralmente a gente nem consegue sentir o cheiro, quando eles estão presentes em doses até minúsculas, eles conseguem empurrar outros aromas para cima. E o interessante é que esse modelo ele não olhou para compostos, ingredientes isolados, mas como eles interagiam entre si. E aí, beleza, feito. Mas para garantir que isso realmente funcionava, eles fizeram o caminho contrário. Então eles pegaram uma cerveja comercial, jogaram os dados no computador e perguntaram, como é que eu deixo essa cerveja melhor? E aí o computador sugeriu algumas alterações, eles levaram essas respostas para o laboratório, fizeram essa cerveja com as alterações que o computador sugeriu e deram de novo para pessoas provarem, treinadas e não treinadas, sem elas saberem o que tinha sido alterado. E aí que essa versão levemente ajustada, não foi nada muito grande, mas levemente ajustada, ganhou de lavada da versão original, mostrando que realmente essa ferramenta ela consegue escanear melhor esse paladar. E aí eu cheguei aqui depois desse estudo, ele já tinha sido publicado,
Só que eu cheguei na parte que eu acho mais legal, que é a parte da aplicação prática disso. Então, a gente tem esse mapa do tesouro e agora o nosso trabalho tem sido usar esse mapa para tentar resolver esse desafio da bebida zero, que é a falta do álcool. Então, o que a gente está fazendo na parte prática é dosar compostos sugeridos por SAA em cerveja zero para tentar mimetizar o que o álcool nos entrega. Então, sensação de boca, corpo, aquecimento da cerveja, para que a experiência sensorial dessa cerveja seja mais próxima possível de quando a gente toma uma cerveja com álcool. Basicamente é isso. Imagem de cabeça explodindo absolutamente. Sim. Uma dúvida aqui. A gente não está falando ainda especificamente, como você bem citou em um momento da sua fala, de alterar um ingrediente ou mudar um ingrediente ou outro. Você está falando de uma mudança, talvez, vou falar de leigas, como se fosse um equalizador. Uhum. Eu vou mexer um pouquinho do lado de cá. Você não está falando do tipo assim, eu sei é uma palavra muito forte, que existem leveduras geneticamente modificadas. Uhum. Correto? Correto. A gente não tá falando disso. Eu não tô falando de modificar uma levedura que já existe. Não. Não. Eu tô falando de repente, você vai ter que girar um pouquinho aqui no sei o que do malte, aumentar assim assado a quantidade de grau da água. É isso. Grosso modo, é isso. É exatamente isso. É trabalhar com as coisas que a gente já tem pra deixar a cerveja melhor de uma maneira que talvez o consumidor nem entenda por que tá melhor, mas tá melhor. Que loucura, Brasil do meu Brasil. Eu sei. Olha... Meu Deus do céu. E aí, o artigo mostra que é possível prever essa apreciação do consumidor a partir dessa composição química da cerveja. Você falou de machine learning, né? Ensinar a máquina, essa engenharia de trás para frente e tal. Primeiro, como é que você analisa essa cerveja? Você falou, compramos uma cerveja comercial, analisamos aqui. Tu botou ela num potinho e aí a máquina escaneou. Você fala palavras que fazem sentido, porém a gente não consegue juntar a palavra com o imaginário. Como é que é isso? O incrível desse laboratório que eu tô, e é um dos motivos pelos quais eu vim, é porque ele tem tecnologia de ponta na pesquisa cervejeira e tudo que envolve análise de compostos. Então, sendo muito básica, assim, a gente pega a cerveja, faz um pré-tratamento só de amostra, então ela não pode ser turva, a gente tem que filtrar a amostra, enfim. E a gente joga numa máquina, e a máquina vai nos mostrar a quantidade de compostos, quais são os compostos e qual é a concentração desses compostos. E aí, tendo essa análise química, a gente joga no machine learning e aí ele vai comparar com todos os dados de consumo. Mal comparando, é tão simples quanto servir um copo de cerveja. Sim. E aí botar uma luz extraterrestre para escanear e falar, tem tantos % disso, tem isso, tem aquilo. É isso? É isso. Não nenhuma mágica, nenhuma... Não, isso pra mim é 100% mágica. Com certeza o Mr. M tá aí. O mestre da... Mr. M. Eu sigo achando mágica. Pois é. Mr. M, David Copperfield, se tiver algum mágico mais recente, porque eu tô na velha guarda da magia. E aí isso muda a forma como a cerveja pode ser criada no futuro? Como é que é isso? Como é que fica isso? Olha, eu acredito que muda, porque a gente sai desse campo das tentativas às cegas, né? Geralmente o que acontece? As cervejarias vão testando receitas, vão vendo o que o público gosta mais ou gosta menos, e vão aos poucos ajustando a receita até chegar numa composição mais ou menos ideal. Agora a gente tem uma espécie de painel de controle, né? Então a cervejaria teria dados que mostram as combinações químicas que mais funcionam. Inclusive aqui, pra mim, isso é fundamental, né? Eu não testo 1 milhão de compostos aleatórios ao acaso pra ver o que vai trazer mais sensação de álcool ou não. Eu uso as previsões que o modelo me deu pra ir direto nos compostos que vão devolver esse prazer de beber. E aí pensa que a gente corta um caminho muito grande aqui, né? Porque toda essa tentativa e erro de leva pro mercado, marketing em cima disso, teste que o consumidor fala. Geralmente a gente não tem um feedback tão bom das cervejas que a gente lança. E aí o que a gente vê é lançamento em cima de lançamento para tentar acertar, talvez, ali o pote de ouro. Uhum. E eu acho que com esse tipo de tecnologia a gente consegue chegar um pouco mais próximo, mais rápido. Entendi. Você falou que o laboratório que você tá tem tecnologia absolutamente de ponta e tal, não sei o quê. Isso importa dizer que, muito possivelmente, só quem vai ter acesso a esse tipo de tecnologia vão ser a grande indústria, né? Tipo, os cervejeiros independentes, talvez não. Olha, inicialmente, acho que não. Uhum. Inicialmente, acho que vai ser uma tecnologia inclusive mais comprada, mais investida pelas grandes. Mas como tudo que é tecnologia, uma hora isso chega, né? E não é só a gente, o artigo está publicado, como se faz, tá tudo ali. Então, a partir de agora, a gente tem grupos cervejeiros gigantes pelo mundo todo. É uma questão de, talvez, tempo para que isso seja mais disseminado, mais feito. E aí, talvez, essa
esse acesso seja mais democrático também. Entendi. A Dogma, nosso patrocinador aqui no Surra de Lúpulo, é uma daquelas cervejarias que não param. São lançamentos quase toda semana, cervejas sempre frescas, não pasteurizadas e um portfólio que tem propostas para todos os momentos. Desde a Pilsen leve e honesta para o dia a dia, até as Hazy IPAs carregadas de lúpulo ou uma Imperial Stout envelhecida em barril para os momentos mais especiais. Independente de onde você está no universo da cerveja, seja iniciante ou já veterano de copo na mão, a Dogma tem uma cerveja para te surpreender. Você pode comprar pelo site que entrega cerveja fresca para todo o Brasil, assinar o clube Lovers e receber rótulos exclusivos todo mês em casa, ou se for de São Paulo, dá uma passada em um dos bares da marca. E o melhor, ouvinte do Surra de Lúpulo tem 7% de desconto no site usando o cupom SDL7. Acesse cervejariadogma.com.br e garanta a sua. Bom, e aí quais foram as descobertas assim que você pode falar que foram mais surpreendentes sobre os compostos que mais influenciam a percepção da qualidade da cerveja? Foi mind-blowing mesmo, como você falou, assim. Logo que eu cheguei aqui, esse artigo tinha sido publicado há poucos meses, e isso ainda era uma pauta muito grande, e a gente estava aprendendo como lidar com tudo isso, né? Porque eu acho que esse é o momento que a gente está de ciência e tecnologia. A gente gera muito dado, e o que a gente faz com esses dados para levar isso, de repente, para o público. E esse laboratório que eu tô, ele é muito focado em P&D para produto, para lançamento, para ir para o mercado. Então é uma coisa que a gente quer ver acontecendo. Uhum. E aí, eu acho que o mais impressionante, o que a gente mais discutiu, foi justamente essa coisa do sabor ser um trabalho de equipe. Parece óbvio, mas alguns compostos, por exemplo, o glicerol ou acetato de etila ou alguns outros ésteres muito específicos que geralmente quando a gente pensa na descrição deles, a gente não diria que ele traria uma coisa muito incrível para a cerveja. É muito clara a relação entre esses compostos, quando unidos, trazerem uma sensação muito boa, porque a grande parte dos consumidores, de fato, preferiram cervejas que tinham mais desses compostos. Então foi algo muito que a gente acaba ficando preso, né? Então, acetato de isoamila, banana, 4VG, cravo. Mas quando a gente vê essa resposta dessa pesquisa, a gente vê que é uma grande simbiose de reações e de sabor e de aromas que acabam levando a gente a gostar mais ou menos de uma cerveja. Então, isso foi bizarro, incrível, assim. Então, esse pequeno detalhe, essas pequenas estruturas que a gente está tentando resolver agora com essa missão do álcool, né? O que o álcool entrega, além da gente ficar feliz. Sim. Inclusive, a gente já até comentou sobre uma notícia que teve um laboratório, acho que inglês, se não me engano, que está tentando, já criou uma substância, eu não sei se seria isso, que imita o efeito do álcool sem trazer o efeito do álcool enquanto entorpecente, mas te dá um leve relaxamento e etc. Enfim, Eu fico pensando assim, a primeira coisa que eu ia falar quando você estava falando dos compostos, dos sabores e tal, falei, cara, deve ser muitíssimo mal comparando, e me corrija se eu estiver errada, quando chegou aquela história do tipo, não há um mapa de sabor na língua, não existe mais isso, e tem umami, hein? E aí você fala com muita gente, ó, umami, who the fuck is umami? Mas, pô, é o sazon. E aí as pessoas levam isso à loucura, né? Porque aí botam sazon no arroz, no feijão, ao invés de buscarem as reações químicas que poderiam resultar naquilo sem usar um produto químico pronto. Mas assim, faz sentido o que eu tô falando? Do tipo, não o sazon, não o umami, não sei, entendeu? Eu fico tentando fazer comparações pra poder juntar esse cérebro aqui do tic-teco. Não coloquem sazon na cerveja, pessoal. Por favor. Não. Não, faz bastante sentido. Faz bastante sentido, é bem por aí. Até porque o que a gente vê na pesquisa é que são quantidades ínfimas, às vezes, de compostos específicos que geralmente vêm da fermentação, já posso dizer, ésteres comuns de fermentação que a gente pode, como você já comentou, trazer mexendo numa coisinha ou em outra, numa temperatura, num pitching. Olha só. Para ter essa elevação. Que loucura. E essas descobertas, a gente falou sobre isso, sobre a tecnologia de ponta, né? Que talvez a gente não tenha acesso às menores cervejarias do mundo, não as do Brasil especificamente, mas as do mundo talvez não tenha acesso imediatamente a essa tecnologia. Mas elas vão ser usadas para melhorar a receita, sabe? Do tipo, é quase como se alguém vai chegar e falar assim, olha, vamos desenhar a lager perfeita. E para isso você tem que fazer assim assado, moer o teu malte desse jeito, usar a levedura assim assado. Você acha que, inclusive, pode, sei lá, eu
Eu acho que criar novo estilo é difícil, mas... Porque, assim, a gente tem tanto estilo já, né? Mas eu fico, assim, até sem conseguir juntar o Lé com o Credo, tipo... Isso vai conseguir melhorar a receita de coisas que já existem e a gente desenvolver, sei lá, cervejas melhores. Eu tô desconcertada com essa informação. Muito. Não, eu tenho certeza. A gente vai chegar lá. Eu acho que esse tipo de uso desse aprendizado de máquina vai funcionar como um laboratório virtual, pra gente prever o que funciona antes da gente ir pra panela. Então, o que a gente tem agora é o resultado lá no final, né? A gente vai, coloca a cerveja e vê o que a gente tem de compostos e qual foi a aprovação. A gente pode fazer o caminho contrário. Então, a gente pode ter, por exemplo, em algum momento, um software onde você vai dizer, eu quero fazer, por exemplo, a lager perfeita. E aí ele vai, claro, se for do interesse da cervejaria, buscar informações dos consumidores. Eu acho que todo mundo precisa vender cerveja pra, né, ter cervejaria. Sim. E aí ela vai dizer, bom, então tem que aumentar um pouquinho isso, diminuir um pouquinho esse composto, aumentar um pouquinho esse. E aí, imagina isso linkado a profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, realmente, aqui, se a gente moer o malte assim, se a gente colocar o lúpulo nesse momento, se a gente mexer aqui nessa temperatura de fermentação ou de maturação, a gente vai ter mais esses compostos. Tá. Então, eu acho que é uma questão de tempo para isso ser um pouco trivial, assim. Sim, eu acho que nos últimos 2 anos a gente tem falado bastante sobre cerveja sem álcool e eu acho que isso vai cada vez mais ser falado. E a gente já falou sobre diversas técnicas que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos. Talvez nos últimos 6 anos a gente tenha começado a olhar para a cerveja sem álcool depois da Heineken 00, falando de Brasil. Sim. A gente tenha começado a olhar para a cerveja sem álcool com um olhar do tipo, uau, ela pode ser muito parecida com aquela que eu conheço e já gosto. Porque antes o Brasil já tinha, em outros lugares já tinha tido outras opções que eram bem ruins, assim. Aqui no Brasil, acho que a primeira foi lançada em 1994, era a Liber. Nossa. E era uma cerveja... Possivelmente você não era nem nascida ainda. Eu era. Tá bom. Nasceu em 93, a louca. Não sei, mas enfim, eram 92. Eu já era uma mocinha. Eu não preciso nem continuar essa conversa. Mas enfim, a gente teve um avanço absurdo na tecnologia em relação à extração do álcool, o avanço de leveduras que não produzem o álcool, etc. Então, assim, por que entender a química do sabor e leveduras é tão importante quando a gente fala dessas cervejas sem álcool? Acho que o jeito mais fácil de explicar isso é a gente pensar no álcool como se ele fosse o alicerce de uma casa. Então, ele não tá ali para aparecer na decoração, mas ele é a base que vai segurar as paredes e o telhado no lugar. Quando a gente tira o álcool da cerveja e não coloca nada no lugar, é como se a gente estivesse tirando a fundação da casa, né? Então, a estrutura começa a balançar, o teto poderiam ser, por exemplo, outros sabores. Parece que desmorona rápido demais na boca. Então, por isso que muita cerveja sem álcool, até pouco tempo, parecia muito aguada ou muito sem graça, né? Porque ela perdeu o que sustentava esse monte de sabor. E aí, então, qualquer excesso ou falta na receita vai aparecer mais. Você concorda? É uma coisa que a gente percebe em cervejas sem álcool. Total. Se tá lupulada demais, se tá doce demais, geralmente é um doçor mais alto. E aí essas coisas ficam muito evidentes, aparecem e incomodam, porque a gente não tem essa base. Então, o trabalho é tentar projetar esse alicerce novo, né? Procurando compostos que podem fazer essa sustentação e realmente a gente tomar uma cerveja e não perceber a diferença. A gente poder escolher entre a cerveja zero e a cerveja com álcool porque a gente quer. E não porque tem muita diferença no gosto, né? Eu acho que falando sobre a levedura seria aqui o nosso mestre de obras. E é o que a gente está mais buscando, assim. A gente precisa escolher as leveduras certas para produzir os aromas que vão se encaixar nessa estrutura nova. Para que a gente, quando tome uma cerveja sem álcool, consiga sentir no gole as mesmas sensações que a gente tem, ou a mesma presença de álcool que uma cerveja comum tem. Então, acho que aqui a levedura é a estrela e é o que a gente está trabalhando e buscando para melhorar. Tá. Então, vamos pegar aí o seu mestre de obra, vamos pegar essa levedura aí, que tá aí, ó, capinando para fazer essa obra ser entregue no prazo e ficar o mais bonita possível. E aí a gente vai falar de leveduras que... Atualmente, por exemplo, a gente tem patrocinadores aqui no Sul, a Pinnacle, por exemplo, que produz uma levedura de altíssima qualidade para produção de cerveja, ou low alcohol ou no alcohol. Perfeito. E aí, como é que elas podem... Vai ser, tipo, não é novamente uma levedura geneticamente modificada, ou é uma levedura especialmente criada para essa finalidade? Explica para mim, assim, bem beabá, bem tati-bitati. A gente tem as duas opções. Então, a gente tem um grande banco de leveduras, onde a gente busca leveduras que são naturalmente adequadas para esse processo. E tem um segundo processo, um pouco mais biotecnológico, que é
pegar uma levedura que faz exatamente tudo que a gente quer e mexer no DNA dela, alterar o DNA dela para que ela não produza álcool, por exemplo. Mas, nesse momento, toda a parte de trabalho, a partir desse mapa que foi desenvolvido no laboratório, é na busca de leveduras naturalmente já propícias para não produzirem álcool. Entendi, que interessante. E já que eu falei de levedura Pineapple, deixa eu contar melhor como é que isso funciona. A Pineapple é do grupo AB Mauri, que tem 90 anos de história em fermentação. Eles têm uma cepa desenvolvida especificamente para low e no alcohol, com um foco em preservar o sensorial mesmo sem o álcool. É a diferença entre fazer uma cerveja sem graça, só porque o público está pedindo, e fazer uma excelente cerveja. As características genéticas dessa levedura é que determinam por que ela é tão boa. Ela tem um perfil neutro, não produz fenólico e outros subprodutos comuns a outras leveduras concorrentes, e leva um pH mais baixo, que dá maior estabilidade microbiológica para a cerveja. Para quem produz profissionalmente ou gerencia uma cervejaria e quer um parceiro para produzir excelentes cervejas sem ou com pouco álcool, entre em contato com a Pineapple através do Instagram, @pineapple.ingrediente. Esses dias a gente tá com um podcast recente, novíssimo, que estreou depois do carnaval, chamado Bloco do Catuaí, sobre café. E aí, conversando em uma cafeteria dessas da vida, a dona da cafeteria falou sobre um café específico que produz uma quantidade pequena de cafeína. Uhum. Não é um descafeinado. Ele tem, sei lá, se um café normal vai ter 1,5 de cafeína, esse vai ter 0,5, né? Ele tem uma quantidade baixíssima, naturalmente dele, não tem nenhum composto químico ali. É o mesmo processo da levedura, é isso? Mesma coisa. Gente, o mundo está conectado, é Fibonacci na cabeça. É incrível, é incrível. Que loucura. Agora eu fico pensando aqui, se a gente conseguir de verdade produzir cervejas sem álcool, realmente tão boas quanto as alcoólicas, como aquilo que você falou, tirou o álcool, mas não ficou faltando nada. Você vai olhar, a cara da cerveja tá com aquela espuma maneira, porque tem isso também, tem características visuais que também atrapalham na degustação, você sendo juízo de cervejas, além de tudo que você já é, Brasil. Você conseguindo construir essa cerveja, entre aspas, perfeita, o que você acredita que vai mudar no mercado? E a gente entra numa questão filosófica, que eu gosto muito. Temos discutindo muito isso aqui em congressos aí pelo mundo. Acabou de ter um congresso só para cerveja sem álcool nos Estados Unidos, semana passada. Então é uma coisa que está sendo bastante discutida, com uma sessão toda sobre o que muda, se a cerveja ficar perfeita. E eu acho que muda muita coisa, principalmente a nossa relação com o consumo, porque aí a cerveja deixa de ser uma escolha entre beber e ter prazer ou não beber e ser responsável, que é uma coisa que a gente ainda tem essa ligação, né? Uma dicotomia, né? Exato. Tipo, você fica dividido. Eu acho que a gente passa a ter as duas coisas, porque hoje a pessoa que escolhe não beber, seja porque vai dirigir, por saúde, ou porque simplesmente ela não quer, ela ainda acaba sendo um pouco punida com uma bebida que não é exatamente maravilhosa como a cerveja que ela tomaria. E aí, se a gente consegue entregar essa experiência perfeita, a gente tá devolvendo para essa pessoa a liberdade de escolha, né? E o prazer de tomar cerveja. E aí, pensando em mercado, eu acho que o mercado se abre para momentos onde hoje a cerveja geralmente não entra. Então, um almoço, antes de uma atividade física, a gente mantém todo aquele ritual social, que a gente sabe que é um ritual social importante. E acho que a parte principal para mim, que é a parte mais incrível, é essa coisa da inclusão social, né? Esse rito de sentar com os amigos, compartilhar uma cerveja é uma coisa que a gente faz, é milenar, né? A gente tem registros de muitos e muitos anos de a gente fazendo isso como ser humano. E aí acredito que quando a tecnologia consegue entregar essa cerveja zero, que seja indistinguível da original ou da tradicional, a gente garante que ninguém mais precisa se sentir isolado ou fora da roda, né? É um pouco do que a Ana, no podcast que vocês gravaram sobre o episódio de moderação, comentou. Que você acaba se sentindo excluída, vai ter esse momento. Então ainda é chato, sendo bem honesta, ainda é chato escolher não beber em algumas ocasiões. Sim. Porque o pacto social todo mundo bebe. Sim. E aí eu não vou beber, eu vou beber uma sem álcool, mas ela não me entrega tudo. Então eu acho que no final, o que a ciência está trabalhando agora é para que a escolha de não beber álcool não signifique abrir mão do sabor, da celebração, do momento de felicidade.
Então acho que muda bastante isso. Eu vou fazer uma ramificação aqui pra gente, como a gente tá no campo das ideias, do que pode mudar no mercado. Primeiro, uma informação real de uma pesquisa recente da Nielsen, falando que muito tem se falado sobre a redução do consumo da cerveja, a redução do consumo da cerveja com álcool, porque a cerveja sem álcool está skyrocket, né? Tá vendendo muito. E está trazendo um público que não bebia cerveja. Então, tipo, a cerveja sem álcool pode, inclusive, trazer novos consumidores para a cerveja que não existiam antes, entendeu? Então, pessoas que estão muito focadas no esporte, pessoas que têm algum problema de saúde, pessoas que eram abstêmias porque queriam ser. E, de repente, vamos falar assim, mas a cerveja sem álcool é um refrigerante. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Então, eu acho que tem uma questão de mercado muito importante aí, de trazer novos consumidores que não consumiam cerveja. Perfeito. Porque não gostavam do sabor e tal, e etc. E aí estão consumindo a cerveja sem álcool e, de repente, pode olhar para esse universo e falar, puxa vida, que interessante isso. Concordo plenamente. E eu acho que tem um outro desdobramento, que aí eu acho que é mais um desejo de pensar que a cerveja sem álcool ou qualquer bebida que originalmente era alcoólica e que estão produzindo sem álcool, quando melhora a qualidade dela, será que isso não pode trazer um impacto positivo no que diz respeito às taxas de alcoolismo e etc? Porque, de repente, a pessoa mudar um hábito de consumo, que é um vício, né? É uma adição. Uhum. Será que isso não pode ser minorado ou reduzir a quantidade de pessoas que acabam alcoólatras e etc? Ou mesmo de as pessoas que tinham o problema do vício conseguirem consumir um produto que não as leve ao vício? Aí não sei, aí eu tô aqui, ó. Talvez jogando um desejo pro universo, né? Eu acho um desejo válido, tenho esse desejo também. Acho que pode ser uma boa ferramenta nessa ajuda, né? Eu lembro logo no começo dos anos 2000, mais ou menos, quando inventaram aqueles cigarros eletrônicos que não tinham nada. Era só, ele acendia, ele parecia um cigarro, você tinha todo o ritual de fumar um cigarro sem fumar nada. Pode ser uma ferramenta. A pessoa tá socializando, tá tomando uma cerveja, não deixa de ir pra eventos, que isso é uma coisa que vejo que acontece muito. O pessoal tá tentando parar de beber ou beber menos, eles param de fazer parte da roda social e nós somos humanos, então a gente precisa socializar, faz parte de quem nós somos. Então, de repente, sim, de repente seja uma ferramenta para auxiliar nessa questão. Claro que é uma coisa muito mais complexa, mas acho que sim. Sim. O problema da citação do cigarro eletrônico é que eu acho que a grande indústria, no final, ao fim e a cabo, ela quer, qualquer indústria, qualquer negócio, a gente vive no capitalismo, quer lucrar. Uhum. E, enfim, as grandes indústrias, sejam elas do tabaco, da cerveja, da roupa, do que quiser, ela vai tentar trazer uma roupagem mais branda para uma situação que não é benéfica, né? Então, Concordo. a gente está vendo aí, de repente, a questão dos cigarros eletrônicos que não são legalizados no Brasil, apesar de todo o esforço da indústria fumageira, se não me engano, é assim que chama. Não é legalizado no Brasil. Inclusive, eu acho que para introduzir esse produto que você citou, eles fizeram assim, não é inofensivo, vai ajudar quem tá viciado a manter o hábito do dedo, né? Não, mas deixa eu corrigir. Não é desse que eu tô falando. Ah, tá, então não sei. Não tô falando de pods. Tô falando de um equipamento que só fazia fumacinha, não tinha nada. Era um equipamento que parecia um cigarro e ele só acendia. Entendi. É que eu não sei se ele evoluiu, não? Não, eu acho que não foi pra frente. Eu não sei se ele evoluiu pro pod. Não sei, aí eu não sei. Aí também não Eu sei, não também não sei. Não, tudo bem. Não, mas pode não. Pode não, realmente, isso aí. É o capitalismo, né? E é uma loucura, só pra gente falar de cigarro muito brevemente, eu fumei durante 16 anos, parei, vai fazer 13 anos agora, foi uma decisão muito acertada, mas eu vou dizer, gente, cigarro é um negócio que não dá pra brincar, não, é um negócio que, tipo assim, cara, eu gostava de fumar, cigarro era uma super companhia, mas, cara, não prestava pra mim mais, não era um negócio que combinava mais comigo, assim como se em algum momento eu achar que o álcool não combina mais comigo, não inventaram cigarro sem nicotina ainda, né, tipo, não inventaram. Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar, a cerveja você vai poder tomar sem álcool. Exato, não chegaram nesse lugar ainda, e não vamos dar ideia, né, senão daqui a pouco inventam um negócio que não funciona e tal. A Mil Alt, parceira do Surra de Lúpulo, é uma fazenda de lúpulos nacionais localizada na Serra Gaúcha a 1.000 metros de altitude. E o que eles produzem é simplesmente impressionante. O lúpulo é da variedade Saaz, cultivado e processado com controle rigorosíssimo desde o plantio até a entrega, garantindo que o produto chegue na sua panela com o máximo de frescor. O resultado é um lúpulo com identidade própria, com aroma herbal, cítrico e amadeirado,
que já está presente em diversas cervejas medalhadas no Brasil. E o melhor, não precisa ser só para edição especial. Com alta disponibilidade e sem flutuação cambial, o lúpulo Milwaukee pode entrar no seu produto de linha com qualidade e consistência. Seja você cervejeiro caseiro ou profissional. Vale muito conhecer. Acesse o Instagram, @lúpulosmilwaukee, e descubra como trazer mais frescor, terroir e qualidade para sua cerveja. Bom, voltando aqui, aterrissando, depois de todos os nossos desejos e da nossa imaginação do que pode mudar nesse mercado, né? Você acha que existe um risco de busca por um sabor perfeito via engenharia e dados e aí afastar a cerveja da sua tradição cultural original, assim, sabe? Tipo, a tecnologia chegar e roubar a pá do cervejeiro, digamos assim. Eu acho que não, Lud. Eu acho que essa tecnologia pode nos aproximar da tradição, inclusive. Pensando no estudo aqui, né? Imagina que eles avaliaram cervejas belgas, receitas tradicionais, coisas que estão sendo feitas há 200 anos, né? E que dão certo. Então, o que ela tá tentando trazer não é um sabor fake, não tá inventando um sabor diferente. Ela tá nos contando uma história. Ela tá nos contando por que aquela cerveja, por que aquelas receitas antigas são tão geniais, por que elas dão tão certo há tanto tempo, né? Então, na verdade, essa receita do sucesso pode até proteger a tradição, né? A gente pode garantir que uma bebida moderna, sem álcool, que vai ser consumida em qualquer ambiente, respeite esse perfil clássico que o consumidor gosta. Uma coisa que a gente tem visto muito aqui, eu tô adorando, é que eu tenho frequentado bares diferentes aqui na cidade que eu moro, pra ver, especialmente bares com pessoas mais velhas, bem mais velhas, bares de senhores aqui de Leuven, belgas. E eu tenho visto uma aceitação gigantesca da nova Carmeli Zero, Triple Carmeli. Que é uma cerveja super clássica, super, né, respeitada entre os belgas e tal. E aí, conversando um pouco com o bar, com o bartender desse bar, ele falou que nem ele esperava uma coisa dessa, mas que o senhor chegou, pediu, falou, vamos experimentar essa cerveja aí, deixa eu ver como é que tá. E gostou, e aí eles estão usando, eles tomam uma cerveja com álcool, aí tomam uma Carmeli Zero, que eles sentem praticamente a mesma sensação, voltam para uma Carmeli com álcool. Então, acho que ela nos aproxima da tradição, acho que não afasta. Isso que você falou é uma tendência também batizada pelos ingleses. Aliás, eles adoram dar nome para as coisas, que é o Zebra Stripe, uma coisa assim, eu acho que Stripe, enfim. É esse consumo preto e branco, né? Uma com álcool, uma sem álcool, seja cerveja, seja água e etc., justamente para falar um pouco do consumo mais moderado, de você tentar evitar a ressaca no final. Enfim, então, tipo, é interessante saber que num país tão tradicional quanto a Bélgica na cerveja, e esse conceito que você falou de você frequentar bares onde vão pessoas bem mais velhas, que possivelmente frequentam aquele bar toda semana, mais de uma vez por semana, é muito grande. Isso é muito louco na Bélgica. Eu fui 2 vezes à Bélgica e as 2 vezes a gente foi num bar que eu não vou saber falar o nome, que é um nome impronunciável, em frente a uma igreja. Eu sei. E ele só abre domingo e dia santo. No domingo. Domingo e dia santo. Por quê? Porque tem missa, a galera sai da missa e vai pro bar. Tradição. Cara, exatamente. E assim, vai de mães com criança de colo, daquela família que tava lá na igreja, com a mãe dela, com a avó, com a bisavó, velhinhos e casais de pessoas idosas. É impressionante. Os caras continuam bebendo cerveja como se não houvesse amanhã. E talvez não haja. Perfeito. Talvez não haja pra ele. Entendeu? Talvez não haja. E eu acho que é legal também, eu queria muito que a gente parasse de falar de cerveja, eu pessoalmente falando, queria que a gente parasse de falar de cerveja sem álcool, só pelo viés do bem-estar de saúde. Perfeito. Porque hoje eu recebi uma provocação, esses dias eu recebi uma provocação do Alan, da fermentaria local, que é nosso ouvinte, adora me dar feedback, eu adoro que ele me dê feedback. Querida. Maravilhoso. E ele falou, porra, a gente tem que parar de querer viver pra sempre. Perfeito. A indústria desse wellness quer que a gente seja saudável e que a gente viva pra sempre. A gente não foi feito pra durar pra sempre. Então, assim, às vezes você faz tudo certo, é atropelado na rua. Às vezes você faz tudo certo, você tem um gene lá que tem um câncer que vai te dar um câncer mega agressivo. Claro que se você fizer tudo certo, a chance é menor, mas ao mesmo tempo, Jesus! Ficar tolhindo todos os prazeres o tempo inteiro, né? Exatamente. Aí tá todo mundo precisando ir pro divã, que é a história de prazer com Freud, Lacan, essas porra aí, entendeu? Pois é. E aí, vamos lá. O que você imagina que vai acontecer
talvez agora nesses próximos 10 anos, porque a gente falou de 6 anos. Em 6 anos, pra gente, que é brasileiro, mudou muito a percepção do que é uma cerveja sem álcool. Além das grandes terem lançado seus rótulos, várias cervejarias menores lançaram boas cervejas sem álcool, ou com... Aqui no Brasil a gente chama de... sem álcool, né? Porque tem até 0,5% de álcool. Uhum. Então, o que você imagina que vai acontecer nos próximos 10 anos? Assim, uma melhoria radical das cervejas sem álcool, novas categorias de bebidas fermentadas, ou uma revolução na forma de criar receitas? O que você acha que vai acontecer baseado em todos esses estudos, esses avanços? O que você acha que vai acontecer? Eu acredito que vai mudar muito a nossa relação com a cerveja, né? Não acho que seja super high-tech, tecnológico, novos estilos. Eu acho que a primeira coisa vai ser, e eu tô louca pra que isso aconteça, é a queda do preconceito da cerveja sem álcool. Porque essa tecnologia de mimetizar o álcool, eu acredito que vai chegar às prateleiras rápido. Uhum. Eu sou crente nisso. Uhum. Até porque a gente vê que as grandes indústrias já estão procurando esse tipo de tecnologia, né? Enquanto a gente está conversando aqui, tem uma grande aqui, uma grande ali, conversando, tentando entender como é que pode usar isso agora. Uhum. Então, eu acredito que em pouco tempo, essa diferença sensorial entre a cerveja comum e a cerveja zero vai ser tão pequena que em 10 anos, eu acho que a distinção entre cerveja e cerveja sem álcool vai sumir. E aí a qualidade vai ser tão alta, claro, tentativas e erros, descobertas, e aí vem tecnologia, com certeza. Mas eu acho que vai ser tão pequena e a qualidade vai ser tão alta que a gente não vai mais escolher a bebida pelo teor de álcool, mas o perfil de sabor, por exemplo. Que perfil de sabor você quer para esse momento e você quer ter um efeito do álcool ou não. E um outro ponto importante é que eu acho que muda também a barreira de consumo, né? A cerveja, pra mim, já é a bebida mais democrática que a gente tem. Uhum. E quando a gente quebra essa barreira de consumo, a gente democratiza a experiência, né? A gente pode ter uma experiência super completa de uma cerveja belga complexa num almoço de terça, sem perder aquele prazer gastronômico que essa cerveja traz. E, além disso, eu também acho que essa tecnologia vai transbordar para outras categorias. A gente tá falando de cerveja, mas tá abrindo caminho para vinho, para destilado, para drink sem álcool. Sim. Para entregar bebidas sem álcool que realmente entreguem complexidade. E aí eu acho que é um caminho sem volta. Vai ter a cerveja com álcool, a gente vai continuar consumindo álcool. O álcool nos acompanha há 10 mil anos, não é uma coisa que a gente vai tirar. Não, também acho. Eu não acredito nisso. Mas a gente vai ter muitas opções sem álcool. E isso vai ser cada vez mais presente. Eu concordo muito com você. E eu lembro de um conhecido ter comentado comigo sobre um curso que fez, e aí perguntaram, né, nesse curso do tipo, quem decide o sabor da cerveja? E a resposta foi o marketing que decide. Mas isso você para pra pensar, numa grande companhia. É isso. Quando a Heineken falou, eu falar assim, ó, eu quero fazer uma Heineken zero. Eu falei, então tá, tem que ser a mais igual possível. Agora, faz de conta que eles quisessem lançar uma cerveja sem álcool que não entrasse no guarda-chuva Heineken garrafinha verde. Pode ter o sabor de que você quiser, mas eu quero criar uma identificação. Então isso tem que ser o mais parecido possível. Ao contrário, as cervejarias independentes, as artesanais, elas estão libertas do tipo de produzirem uma cerveja que não tem um sabor igual. Né, na cartela de estilos dela. Você pode produzir uma IPA com álcool e uma IPA sem álcool que nada tem a ver com aquela IPA com álcool. Uhum. Entendeu? Então, acho que vai depender do marketing, posicionamento de mercado, tamanho da tua produção. Então, vão ter estratégias diferentes para empresas de tamanho diferente. Concordo. Eu acho que abre o leque de opções. Eu penso nisso também. Legal. E aí, pra gente ir encerrando o nosso papo, eu queria que você falasse assim, depois de estudar tudo isso tão a fundo, que porra, que cabeça, Brasil do meu Brasil. O que ainda te encanta em simplesmente beber uma boa cerveja? Do tipo, porra, você tá na Bélgica, o templo sagrado da cerveja. Você tá estudando cerveja sem álcool e a gente vê aqui o brilhozinho no olhar de falar, cara, porra, tem cerveja sem álcool que tá muito boa. O que ainda continua te encantando pra simplesmente beber uma boa cerveja? Sabe que a única coisa que a gente não consegue substituir no laboratório, por maior que ele seja, mais dinheiro ele tenha, mais tecnologia, é o paladar humano. A gente não consegue substituir a experiência, os 5 sentidos. Então, eu acho que o que mais me encanta até hoje é que, por mais que a gente conheça cada molécula, cada proporção, no laboratório, o nosso paladar é soberano. Então, a ciência explica o processo, mas a sensação do prazer de dar aquele gole em uma cerveja bem feita, com amigos, na praia, num bar na Bélgica, é algo que nenhum dado vai conseguir substituir. Então, a tecnologia vai servir pra gente entender o prazer, mas a gente não vai conseguir tomar o lugar dele. E isso é uma coisa que, pra mim, é poético, é inspirador. E
ainda muito curioso, porque cada painel sensorial que a gente faz painel sensorial quase todos os dias no laboratório, a gente tem respostas diferentes, de pessoas diferentes, a gente conversa com eles, e a partir daquela conversa, a gente volta para os dados e vê o que a gente pode fazer. Então, acho que o que me encanta ainda é que o nosso paladar é insubstituível. Perfeito. Brasil. Olha a quantidade de informação que a gente recebeu dessa mulher maravilhosa que tá falando comigo diretamente da Bélgica, para trazer todos esses insights, tudo que tá acontecendo lá, que nem chegou pra gente aqui ainda, mas que a gente começa a sentir um cheirinho, um aroma de cerveja sem álcool, um cheiro de cerveja com álcool. Então, eu queria agradecer demais, Bianca, pela tua presença aqui. Foi sensacional. Mind-blowing. A primeira pergunta foi tipo... explodiu a cabeça. Enlouquecedor. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. É a mesma sensação que eu tive quando eu li o artigo e falei, preciso ir lá. Preciso ver o que tá acontecendo. Preciso ir lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu fico muito feliz que você abra esse espaço. Tem esse espaço aberto pra ciência, porque é um assunto extremamente atual. Acho que a gente tá vivendo um momento em que as pessoas querem ter mais conhecimento e consciência sobre o que elas estão consumindo, sem abrir a mão do prazer, sem abrir mão da convivência social, né? E eu gosto de pensar que eu tô fazendo um trabalho de formiguinha aqui, né? Derrubando pequenas barreiras. Todas nós. Pra gente criar uma bebida boa, pra gente continuar tendo esse prazer de brindar. Se eu puder fazer só um convite pra quem tá ouvindo. Claro. Da próxima vez que você vira uma cerveja zero na prateleira, dá uma chance pra ela. Lembra que depois daquele momento, por trás daquele rótulo, tem muita ciência, tem o esforço de muita gente que tá tentando entregar uma experiência real. Então eu espero que vocês consigam sentir um pouquinho de todo esse trabalho, dessa engenharia que tanta gente tem feito pra entregar cervejas de cada vez mais qualidade. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que a cerveja sem álcool tá voando e vai continuar assim. A gente tem que estar de olho nesse mercado e parar de repetir que a geração Z, que não sei o quê. Gente, é uma mudança que faz parte do nosso tempo, né? Perfeito. Essa é a mudança do nosso tempo, da nossa geração. Já tem tantas outras que são terríveis da nossa geração. Tem tantas outras mudanças horrorosas. Essa é boa. Essa é boa, gente. Né? Vamos aproveitar, pelo amor de Deus. Então, muito obrigada, Bianca. Foi um prazer. E sempre que você tiver uma ideia, tipo, surgiu um negócio aqui, eu vou te abrir pra você espiar. Me fala, manda mensagem que a gente faz um programa novo pra contar pro mundo, tá bom? Fechou. Então, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidado? Manda e-mail para o contato @surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais e Laís Andrade, no design.